Estamos aqui no Sofá Cinemac, mais um, falando sobre o Oscar 1983. Oscar esse que conta aí com um dos, um dos filmes que é cultuado até hoje por gerações aí que curtiram tanto essa obra na época do lançamento quanto, né, 40 e poucos anos depois, né? É, E comigo, ela, Melissa. tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Hoje vai ser especial. Ah, hoje é especial, né? O pessoal já deve estar reparando aqui no tem um convidado que está intrometido aí, tocando o Oscar, enfim. Mas, bom, o Oscar 1983 é referente aos filmes lançados em 82. Foi a 55ª cerimônia, aconteceu também lá no Dorothy Chandler Pavilion, dia 11 de abril de 1983, segunda-feira, né? Tradicional segunda-feira do Oscar, que naquela época era realizado nesse dia da semana. E a gente vai falar hoje, então, de 5 filmes que foram os indicados na categoria Melhor Filme. Esses filmes a gente já assistiu faz um pouco mais tempo, Uhum. né? A gente assistiu numa Alguns há mais de um ano mais de um atrás. ano, 2 anos já, né? É, Alguns, né? sim. Então, a gente vai fazer um exercício de memória também aqui, né? A gente lembra dos filmes, mas talvez, alguns detalhes possam estar se apagando na memória, porque, pô, assistir São muitos filmes que a gente assiste, né? por dia, né? Um por dia, pelo menos, né? Tu tem essa meta, né? De Hum. assistir um filme por dia. Mas eu quase tô chegando lá. Ai, eu acho que tu consegue, viu? Não quero dizer nada. Então a gente vai seguir aquela tradicional ordem, apresentando primeiro o filme que venceu o Oscar, né, da Academia. O filme é uma cinebiografia também, exemplo do Reds, né, que a gente já falou no último programa, mas no caso do Reds, uma cinebiografia de um período bem curto da vida. Esse aqui, Gandhi, dirigido por Richard Attenborough, mesmo diretor do Chaplin, que ele faria depois, né? Mas esse filme aqui, Gandhi, ele, digamos, foi bastante simbólico na época. O filme ganhou 9 Oscars, ou seja, ele fez a limpa lá. Ele foi indicado a mais ou Foi, algum? acho que 11, né? Acho que 11, não tenho Sim. certeza quantos foi, 9 Oscars é um mas feito, ganhou né? 9, né? Poxa, Nossa, né? Então, é, merecido. controverso. Merecido pela Será que foi falando merecido? sobre a pessoa Gandhi, né. Ah, falando sobre o Gandhi, Isso. questão do apartheid também, né, que é um bom, a sinopse aqui vai mostrar um pouco do que foi a questão da biografia do Gandhi, porque o apartheid, claro, na África do Sul, né, não é na Índia, Uhum. mas o Gandhi esteve na África do Sul antes, né, de toda a sua transformação, ligada às questões da Índia, né. Então confere a sinopse, né. África do Sul, 1893. Após ser expulso da primeira classe de um trem, o jovem e idealista advogado indiano Mohandas Gandhi, vivido por Ben Kingsley, que alguns dizem que inclusive incorporou assim Nossa, né, ele ficou muito ficou parecido, muito muito parecido, né? parecido. Então ele inicia um processo de autoavaliação da condição da Índia. Isso quando ele estava na África do Sul ainda, né? Que na época era uma colônia britânica. E seus súditos ao redor do planeta. Já na Índia, através de manifestações enérgicas, mas não violentas, atraiu para si a atenção do mundo ao se colocar como líder espiritual de hindus e muçulmanos. O filme é um grande épico também, ele, né, usou muitos figurantes, tem algumas cenas, a cena do funeral do Gandhi, por exemplo, tem cerca de 300.000 figurantes. Nossa, isso é bastante. Então, assim, ó, é um filme grandioso, né. Uhum, Nesse sentido eu concordo contigo, né, que, devido a esse nível de produção, uhum. a vitória foi merecida, né. O que eu coloco é aquela questão, né, será que foi merecido do ponto de vista
da história do cinema, né, Sim, sim. aquele olhar que nós temos o benefício hoje, né, da retrospectiva histórica, olhando para o passado, né. Então, o filme ele traz muitas dessas frases, né, de impacto do Gandhi, né, a questão do tear ali, do uso, né, desse elemento aí da confecção, né, de roupas, né, da cultura da Índia. É um filme que tem essa atuação importante também do Ben Kingsley, né, que de fato está muito parecido com o Gandhi do ponto de Uhum. vista, né, da sua fisionomia, né. E também é um filme longo, né, tem 3 horas e pouco de duração, Isso né. também tem intervalo, né? Também tem, e é um filme, assim, eh, que para quem não conhece muito da história do Gandhi, diferente do Reds, né, esse aqui eu acho que ele apresenta bem, Ele assim, né. conta melhor a história desse líder, né? Indiano, Uhum. que quanta coisa ele fez e como ele foi rejeitado no início da sua vida, né? Até ele. Ah, aquelas cenas ele fazendo greve de fome. Uhum. Nossa, é uma coisa bem tocante, assim. O filme contando toda a vida dele, né? É, Eu achei bem bonito o filme. que mais uma imagem, né. O ator tá sensacional. É. E aí tem essa questão da África do Sul ali, né, que nessa época que o filme foi lançado, ali em 81, né, também tinha a questão do apartheid, né, que era uma discussão que se tinha, e depois quando o filme vai para a Índia, sai de 1893 na África do Sul e vai para 1915, né, na Índia, né. E até a morte, né, do Gandhi lá em 48, né, 1948. Então, digamos que é uma cinebiografia mais clássica, assim, do ponto de vista da forma como ele constrói a narrativa, né. E, é um filme bom, eu Ó, acho que merece ser visto, né. Eu só coloco essa, né, essa vírgula, né. Será que mereceu? Né, será que a academia acertou? sim, Né, se for em nível de produção e épico e tal, talvez, sim. né. Mas aí a gente vai falar agora de um outro filme. Existem outros. O Gandhi pode ser Ah, assistido onde? no Prime. No O Prime? Prime tá liderando, né? O Prime, a gente não tem aqui patrocínio do Prime, né, mas pelo Vale a visto pena assinar o Prime. o Prime, né, tá assim, ó, tem muitas coisas Tá ali, né. bombando. Alguns desses filmes eles estão para, tu tem que alugar dentro do Alugar. Prime, Sim, né, sim. mas tem lá, É. então, né. Bom, e claro, tu sabe, né, que a gente vai aqui falando dos filmes e spoilers vão aparecendo, né, então, vai ter lá no Timestamp, né, se você não assistiu aí o próximo filme, que é ET, o extraterrestre, bom, aí talvez o ET seja você, né, porque que esse filme aqui, por Se tu ainda favor. não assistiu, sinto muito, tá errado. Esse filme aqui então, ET, o extraterrestre. Primeiro eu tive o DVD, edição de colecionador aqui, nem sei de quantos anos é esse aqui. Deixa eu ver se tem aqui, não fala, né. Mas depois, né, comprei o 4K, né, porque aqui em casa tem uma mulher que é completamente apaixonada por esse filme, então Será que sou? 4K, né. Será que é, né, pessoal? Será que sou? E também veio um Acho que libreto. sou, né? Até o celular tá aí, né. Tá aqui também, né, o libreto, né, a gente nem trouxe aquele outro que faz o barulhinho, né. Nossa, tem tanta coisa espalhada BT por aqui. Né, certificado de autenticidade, olha, bom. É uma infinidade de objetos E e. quem é o diretor desse filme? Ó, Spielberg. Que coisa, hein? Steven Spielberg, né. É, a sinopse, né, um garoto, vivido por Henry Thomas, faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra. E ele acaba protegendo de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia pelos adultos, né.
Gradativamente surge entre esses dois, né, uma forte amizade. O rosto do ET foi elaborado com molde na face do poeta Carl Sandburg e também do cientista Albert Einstein. Achei muito curioso É, isso. esse dado, né? Porque que é algo que tu olha pro ET, né, e fica pensando, tá, mas onde? Ah, ele é assim, ó, vamos combinar que ele é lindo, né? Olha só, gente. Dá uma olhadinha. Fala ET, né? ET é uma criatura bizarra, estranha. Ele é bizarro, estranho. Mas olha só que coisa linda que ele é, gente. Ai, meu Deus. Eu sou apaixonada. E o Foi o filme filme? preferido da vida toda. Até agora. Então a gente pode acabar o vídeo agora, né? Foi um prazer ter estado com vocês. Eu não sei quantas vezes eu já assisti o ET. Uhum. Contigo eu assisti 2 vezes. 2 2 vezes. vezes. No cinema, a primeira vez que eu assisti foi exatamente quando o ET completou 40 40 anos. anos, né? Que teve umas Eu sessões nunca tinha especiais. assistido no cinema, é impressionante, assim, a diferença, né. E todas as outras vezes eu assisti em casa, na televisão, todos dublados, né, diferentemente do cinema. Então foi uma experiência totalmente nova, incrível, assim. Eu me emocionei de novo pela, sei lá, quantas vezes. Ah, eu amo. Eu revi nesse ano que eu vi com a Melissa, né, eu tinha assistido antes, né, com a com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, né, com a Greta, a Laura e a Fernanda, né, a gente assistiu o ET lá no na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, Uhum, e depois passou, né, nas salas comerciais também, então foi uma experiência muito legal, assim, porque eu não tinha assistido quando tinha saído, né, uhum. os Felizmente ele cinemas. veio aqui pro cinema aqui para Santa Maria É, e a gente teve a oportunidade de é. assistir no cinema. Então, que bom que alguns filmes eles estão passando novamente, assim, porque é aquilo, né? A experiência da sala de cinema ela é insubstituível, né? Então a gente está aqui no sofá, que é onde a gente assiste muitos filmes, né, do Oscar, mas se todos passassem no cinema, a gente iria ver todos no Todos. cinema. Não seria sofá Cinemax, seria cinema Cinema, Cinemax. Cinemark. Ah, essa história é linda. O ET acaba ficando para trás na jornada da nave Que dele. eles estão vendo a questão da natureza, né? Estão Isso. buscando. E ele acaba ficando É, para trás aqui na Terra e acaba que o Elliot encontra ele. é. Ah, é tão incrível, porque daí eles formam aquela amizade e ele fica tentando esconder o ET para ninguém achar. E tem os A irmãos, né? Tem 2 irmãos que acabam conhecendo, se assustam, mas, ele explica que ele não fazia mal para ninguém. Aí eles ficaram tem cenas, incríveis, assim. Ele era Halloween e eles fizeram cada um estava usando uma fantasia, que é uma tradição, né, dessa festa lá fora, e eles fantasiaram o ET de fantasma para a mãe dele não ver. É muito bom, ele andando com um lençol só com os olhinhos de fora, assim, e deixando, se encostando e batendo em todos os lugares. Aparece até o Yoda lá no meio, né? Aparece o Yoda. E aí, tipo, eles se encontram assim, é muito, muito engraçado. E tem quando ele se esconde dentro do roupeiro e aparece lá a irmãzinha do Elliot, que é a Drew Barrymore. Barrymore, Isso. e ela tinha 6 anos na época. Acho que é o primeiro papel dela Hum. no cinema, eu acho. E ela veste o ET de mulher com roupa de vestido, peruca. É muito bom aquela cena também. Nossa, nem sei, dá pra falar tanto. As cenas de aventura, assim, eles fugindo dos policiais, porque daí, quando descobrem ele, a polícia persegue, eles têm aquela parte que eles fogem de bicicleta, os amigos. Que aí é absoluto cinema, né? É Aquela cena é sensacional. absoluto cinema, né? É sensacional. O filme é perfeito. Muito O bem. que eu vou falar mais? Eu gosto muito, assim, ó, da questão do filme, né? A forma como o Spielberg coloca o posicionamento da câmera, né? Ele coloca sempre na perspectiva das crianças, né? Então, a altura da câmera ela sempre está numa altura mais baixa, né? Quando tem essa ideia da perspectiva. Não, por muitos minutos, por 1 hora e pouco de filme,
não aparece o rosto dos E eles adultos, né. aparecem da parte daqui pra Isso, cima, daqui é, pra baixo. daqui para A baixo, parte né. do rosto não aparece, Só a aparece mãe, só a isso, a mãe mãe, que né, a aparece mãe mais. aparece, mas os outros não aparecem, né. Então eu acho muito legal essa ideia do conceito do filme, né, como o Spielberg constrói um conceito. E aqui a gente está falando de um filme que ele pode ser visto por crianças, pode ser visto por adultos, pode ser visto por extraterrestres. Porque o extraterrestre é bom aqui, né? Não é um vilão, É, digamos assim. ele não vem pra Terra para É, destruir a Terra e tomar conta da Terra, é. não. Então é outra construção desse imaginário, né? E a minha crítica em relação ao Spielberg, bom, é o segundo filme dele que tem extraterrestres, né, que tinha lá na verdade, o segundo extraterrestre, o Contatos Imediatos Terceiro Grau, depois ali no Indiana Jones não tem extraterrestre, tem espíritos, né, e aqui volta o extraterrestre, depois vai aparecer em outros filmes também, mas, né, aí que tá, né, um diretor que gosta do tema, né, explora bastante o tema, e aqui eu acho que ele faz a obra-prima, ligada à questão dos extraterrestres, né. Eh, eu gosto muito, ó, a cena da bicicleta famosa, da lua, né, isso aí depois todos os filmes, quando tem uma lua grande, vai ter E a alguma música. menção. E quem é que faz a música? Aí, John é, Williams, né. sensacional. Sempre ele, né, aqui, né, cativante, realmente. Filme emblemático. Bom, vamos passar, né, vamos adiante. Mais alguma coisa do ET? Não, Não, depois eu sei que no fim tu vai falar mais, né. vamos falar assim. O terceiro filme, então, desse Oscar 1983 é, Missing, Desaparecido, um grande mistério, dirigido pelo Konstantinos Gavras, né, esse diretor aí grego, né, ou franco-grego, né, do cinema político. Então, o filme trata da seguinte história: em 1973, poucos dias após o golpe militar que depôs o presidente Salvador Allende no Chile, o jovem jornalista e idealista Charles Horman, vivido por John Shea, desaparece em Santiago, capital do Chile. Ele vive no país com sua esposa Beth, vivida por Cissy Spacek, durante o conturbado período da Unidade Popular, que apoiava justamente o Salvador Allende, né? Após sua prisão pelas forças do novo regime, liderado por Augusto Pinochet, Charles nunca mais retorna para casa. Preocupado, seu pai, Ed Orman, vivido por Jack Lemmon, viaja dos Estados Unidos ao Chile para investigar o desaparecimento, e ele está acompanhado da Beth, né, da sua nora, né? Em meio a um ambiente hostil, dominado pela repressão e pela censura, os dois enfrentam a indiferença e a má vontade das autoridades chilenas e também das autoridades norte-americanas. À medida que aprofundam a busca, Ed começa a suspeitar que o próprio governo dos Estados Unidos pode ter colaborado com o golpe e, consequentemente, com o desaparecimento do filho. É uma jornada forte, né. Aqui, né, é um filme pesado, né, não é o primeiro filme do Costa Gavras dentro dessa ideia das ditaduras, né, já tinha feito outros anteriormente, né, inclusive o Estado de Sítio, né, que é sobre a ditadura no Uruguai. Hã, e assim, as cenas no Estádio Nacional de Santiago são incríveis. Aquela questão do pai né, em busca vendo aquele monte de corpos, tentando identificar o filho. É algo assim que o Costa Gavras aqui ele consegue, né, dar uma dimensão do peso, né. E o detalhe, né, né, quando o filme foi lançado, o regime do Pinochet e outras ditaduras ainda estavam, aqui na América Latina, ainda estavam, né, em vigor, né. Então ele faz um filme, ele não grava lá, evidentemente, ele grava, né, no México e alguns extras em outros lugares, né, mas é um filme importante, assim, eu diria, dentro da ideia, e o Oscar ajuda a dar visibilidade a essa história. Uhum. É, porque a da dificuldade que ele com toda a dificuldade que estava tudo aquilo que estava acontecendo, a dificuldade dele, do pai e
até o Chile para tentar ajudar a Nora a encontrar o filho, né. Hum. Então é uma coisa que a gente percebe em outros filmes, como tu disse, essa mesma questão do desaparecimento das pessoas sem explicação. E aquela coisa da má vontade da polícia e de toda a parte, das autoridades de ajudarem ele nessa situação, É. porque, né, estavam todos envolvidos. Esses órgãos repressores, né, que acabam, né, formando esse grupo aí que se protege de certa forma, né. Esse filme faz um pouco mais tempo que a gente assistiu, alguns detalhes ainda me fogem da memória, mas foi um filme bem impactante. O filme ganhou o prêmio de roteiro, né, eh, na época, baseado numa história real, evidentemente. E, saiu no Brasil pela Classic Line, não sei se está disponível no streaming, Ah, ele tá no Apple TV e no Google Play. para aluguel, né. Isso. E, né, Palma de Ouro em Cannes de melhor ator, né, para o Jack Lemmon, que tá sensacional. A Sissy Spacek também, ela faz um papel um pouco mais coadjuvante aqui nessa Uhum. história, né, mas também tá muito bem, né, porque é aquela questão do desaparecimento, né. A gente teve, né, até um filme brasileiro há poucos Atual, anos né. aí, né, que É. também fala sobre isso, né, mas, pela questão do Brasil, né, então, eu ainda estou aqui, né, E o então filme acaba e não se sabe o que aconteceu com ele, né. porque tem aquela questão, né, que, ele teria sido enterrado numa das paredes do estádio de Uhum. Santiago, né, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, né, mas isso até hoje não fica, não tem comprovação, né, Não tem. então, tem alguns documentários do Patrício Guzmán que mostram muito, né, como se dava esse desaparecimento, né, dos que eram contrários ao regime, né, então é algo é algo muito difícil, assim, se as pessoas têm mais dificuldade para ver esse tipo de filme, é um filme um pouco mais difícil de ser Uhum. visto, né, em relação aos outros 2 que a gente É, falou antes, sim. né. E também em relação a isso que a gente vai falar agora, principalmente, né, Totalmente diferente. que é que é Tootsie, dirigido por Sydney Pollack. Tá aqui, você conhece essa pessoa que está aqui? É o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, né, o Tá filme aqui atrás. que tá atrás aí, né, não como Tootsie, né, mas como Michael. Então o filme é Michael Dorsey, vivido por Dustin Hoffman, é um ator perfeccionista, que não consegue emprego devido ao seu temperamento. Quando George Fields, vivido por Sidney Pollack, que também é o diretor do filme, né, seu empresário, diz que ninguém vai contratá-lo por causa de seu gênio difícil, ele resolve se vestir de mulher. Com o nome de Dorothy Michels, eh, consegue um papel em uma novela diurna, que se torna um grande sucesso. Mas existe um problema. É claro, né? Sim. Ele acaba se apaixonando por Julie, vivida por Jessica Lange, uma das atrizes com quem contracena. E aí, olha, é aquela comédia divertida, né? Divertida. Muito divertida. Tem, musicais, né, Tem musicais, né? Inclusive tinha um dessa passando em Buenos Aires quando a gente sim, estava lá, infelizmente a né? gente não pôde não foi possível ir, É, mas deve ser bem divertido ver pessoalmente, né. é. O filme é muito divertido, mas a questão dele se vestir de mulher, quem não conhece o Dustin Hoffman, não diz que ele diz, né, ficou É, muito boa a é caracterização, impressionante. o figurino, a maquiagem, tudo. Mas aí é aquela coisa, né, ele é homem, né, e ele se apaixonou pela colega de trabalho, e aí dá aquele problemão, quando ela descobre e tudo mais. É muito divertido. E tem o pai que faz o pai da personagem da Jessica Lange, né, que é vivido pelo Charles Dunning, né, que ele também acaba ficando interessado na Tootsie, né, porque a Tootsie fica amiga, né, eles aquela coisa, né, eles tem uma parte do filme que eles vão para uma casa, não sei aonde que é, Aham. né, não lembro, né, mas eles vão para uma casa e tá lá tudo amiga, amiguinho e tal, né, e o pai interessado na na amiga da filha, né. É muito bom o filme. Assistam, é muito divertido. Então Ele tá disponível no Prime. do Prime. Aham. E também é um filme que fala sobre a questão da dificuldade de conseguir
papéis, né, do desemprego, É. tem uma série de outras questões que estão aqui também presentes, né. É um filme realmente muito divertido, gosto muito. E eu tinha visto há muito tempo atrás em VHS, quando eu revi foi, né, um novo frescor, assim, eu Aham. diria, né, pra ver um filme como esse, assim, Vale a pena. vale a pena. E fechando então o Oscar 1983, filme dirigido por Sidney Lumet, O Veredito, The Verdict, né, que tem aí o Paul Newman, né, saiu aqui numa cópia da 2001 vídeo, né, é uma edição especial da Fox também, né, então tá aí o Paul Newman, né, então grandes atores nessa época, né, a gente vê que o tempo vai passando, né. Bom, um advogado alcoólatra e em decadência, vivido por Paul Newman, vê em um caso de erro médico a chance de recuperar sua autoestima e reerguer sua carreira. Mesmo diante de uma oferta financeira razoável para encerrar o processo fora dos tribunais, ele recusa o acordo e decide levar o caso adiante. Determinado a buscar justiça, enfrenta um poderoso grupo hospitalar representado por um advogado renomado, ardiloso e implacável. Filme que tem aí o Paul Newman, né, como um ator de destaque, né, e o Sidney Lumet como um diretor renomado, né. Esse faz um pouco mais tempo que a gente assistiu, Faz né, tempo. e eu lembro, assim, de muitas passagens, assim, da questão dele no tribunal, né, daquela questão do daquele lugar onde seria o escritório dele, né, que Uhum. é caótico, né, Caótico. caótico. Esse não é esse amigo aí que dá essa chance pra ele, ele estava na sarjeta, porque É, ele só bebia e estava desacreditado, assim. E quando esse amigo dá essa oportunidade para ele defender esse casal isso. contra o hospital, ele não nem pensa, né? Ele vai lá e ele realmente a oferta que foi proposta pro acordo era um valor muito alto. Uhum. Ah, mas eu já tô aqui, vou até o fim. E colocou o hospital na justiça e foi pro tribunal. E o que que aconteceu? E aí? Se você não assistiu ainda, não assiste mais a partir de agora, tá? Porque qual é o veredito, né? Ele Porque ganhou, justamente, né, o veredito, pra saber o exatamente. veredito, Ele né? ganhou a causa, ele Uhum. arriscou e conseguiu. Então eles ganharam uma quantia muito superior. É. Ele e a família que estava processando o hospital teve que pagar uma quantia exorbitante. Mas o filme ele apesar de mostrar esse veredito, ele tem um final meio em aberto ali É, sobre o que que poderia acontecer a partir dali, né. é. Então, até quando a gente estava tentando lembrar, assim, questões do filme, eu falei pra eles que eu não lembrava qual tinha sido o Uhum. veredito, que é o título do filme, né. É. E aí, né, a gente foi vendo, assim, e aí tá, daí veio algumas coisas à memória, mas, justamente porque tem essa ideia, né, do princípio ético que ele toma, né, Uhum. que tu fica, assim, em dúvida se será que ele, né, seguiu Vai voltar para a vida dele de de alcoólatra alcoólatra ou ou ele vai é, seguir engrenar na carreira é. e continuar pegando outros casos? A gente não sabe. Não saber Ficou e em aberto. nunca Nunca saberemos, né, saberemos. mas fica a discussão É, justamente que o filme proporciona, isso. eu acho que isso tem um mérito, né, para esse filme, né. Muito bem, então aí os 5 filmes, né. Vamos começar por ti, né, Melissa, porque eu acho que o pessoal que está aqui nos vendo sabe qual Será que o pessoal tem dúvida de para quem eu daria o Oscar? é pro Gandhi, né. Não, eu vou contra a A academia. academia deu pro Gandhi, mas a Melissa Meu preferido no Oscar, 83, é, e da minha vida. olha só. É. Eu, por outro lado, não é o favorito da minha vida, mas eu acho que esse Oscar 83, a justiça seria feita se o ET e o próprio Spielberg tivessem conquistado o prêmio. Eu também daria pro ET, o Extraterrestre, que é um filme que, claro, né, que a gente está aqui fazendo essa análise com o benefício, né, da retrospectiva histórica. Talvez se fosse na época, né, o resultado poderia ser outro É, realmente, né? Então sim. a gente não pode nunca dizer, ah, foi injusto, foi justo. Na verdade, né, a gente pode falar isso, mas nesse caso aqui, eu acho que o Gandhi
tinha seus méritos também, mas eu, né, também daria prêmio pro ET, o extraterrestre. Certo? Certo. Perfeito. Pô, já deu vários Oscars pro Spielberg, hein? Não, será que vai ter mais? É, tenho certeza que vai. Certo, pessoal? E você também daria o prêmio pro ET? Ou acha que o Se não der, Gandhi... tá errado. Não, aí é com ela, tá? Mas assim, né, deixa lá nos comentários para qual filme você daria o prêmio, curte lá, dá aquela moral, né? Se inscreva no canal também, se você não é inscrito ainda. E nos vemos aí no Oscar 1984, combinado? Combinado. Até a próxima.